Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína, sou professora de conhecimentos específicos, legislação e redação para concursos públicos do magistério. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre avaliação da aprendizagem e lá no final dela tem uma questão para vocês aplicarem os conhecimentos de vocês. Quando chegar nela, pause o vídeo, resolva e depois veja a minha correção, tá bom? Essa aula demonstrativa é uma parte da minha aula de conhecimentos específicos que eu fiz lá para a Poá. Caso você goste da minha aula, eu peço que vocês curtam, compartilhem, deixem um comentário aqui. E se você queira investir ali no meu aulão de revisão, que engloba aula de conhecimentos específicos dos temas pedagógicos e também um simulado com 52 questões que contém a legislação municipal, a legislação nacional e os temas pedagógicos, você pode estar adquirindo pelo link da Hotmart, que está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Lá na Hotmart tem tudo descrito sobre o que contém, tanto na aula de conhecimentos específicos, tanto na aula do simulado, tá bom? Ambas as aulas têm a correção, né, em vídeo, a do simulado é correção, e a outra é um vídeo e material em PDF. E se vocês quiserem adquirir, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário. Caso vocês tenham dúvida, me chame lá no meu Instagram. Tem o link dele aqui na descrição também. E vamos para a nossa aula. Então, a gente vai começar com o tema avaliação da aprendizagem. A avaliação, gente, sempre vai ser focada na aprendizagem do aluno. Você não pode avaliar o seu aluno cobrando conteúdos que não foram trabalhados em sala, né? Porque a avaliação é justamente para ver o que ele aprendeu. Se você dá na sua avaliação um conteúdo surpresa, que o aluno não se preparou, que o aluno não aprendeu que não foi ensinado, não tem lógica. Ela vira um instrumento que vai oprimir e não potencializar a aprendizagem desse aluno. Então, sempre quando fala de avaliação, a gente vai pensar nessa palavrinha aqui, aprendizagem, porque a aprendizagem vai andar junto. E a avaliação vai tornar visível essa aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno. Tá? O professor avalia o aluno para ver o que ele aprendeu e, a partir daí, seguir os caminhos. Eu coloquei até essa foto aqui embaixo, porque, dependendo de um resultado, ele vai por um caminho, né, no seu planejamento e nos próximos passos da sua aula, ou dependendo do resultado, se não for bom, se o aluno não aprendeu, por isso que ela chama da aprendizagem, eu vou ver o que o meu aluno realmente aprendeu, e eu vou seguir esse caminho para cá. A avaliação do contexto escolar realiza-se segundo objetivos escolares implícitos ou explícitos, que, por sua vez, refletem valores e normas sociais. Então, a avaliação vai vir carregada ali de valores, das crenças que o professor tem em relação ao aluno, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? E também vai ter objetivos, tanto implícitos quanto explícitos. As práticas avaliativas podem servir esse acento está errado aqui, a manutenção ou para a transformação social. E é aquilo que eu falei. Se você usa a avaliação só para oprimir os seus alunos, só para mostrar que eles não são capazes e deixar eles cada vez mais desanimados diante do processo de aprendizagem, você está oprimindo esse aluno. Então, assim, a avaliação é para punir esses alunos que às vezes não estão ali na sala prestando atenção, como o professor está julgando, ou é para mostrar o que eles aprenderam, para mostrar a sua prática, porque a partir da sua prática, você vai repensar o seu planejamento. Se o seu aluno não aprendeu, será que é só por culpa dele? Será que é só porque ele não prestou atenção? Ou será que o jeito que eu ensinei não foi efetivo? Tá? Então, ter atenção quanto a isso daí. A avaliação escolar não acontece em momentos isolados no trabalho pedagógico. Ela acontece em todo o processo, tá? Então, a avaliação, ela não vai acontecer só lá no final do bimestre, só na avaliação mensal, não. Você tem que estar atento às atividades do aluno, você tem que estar atento aos diálogos desse aluno, principalmente se for na educação infantil, vai ter aqui um dos tópicos de estudo que é a avaliação na educação infantil.
E na educação infantil não vai ter uma folhinha para você avaliar o seu aluno. Você tem que olhar todos as atitudes daquele aluno durante essa etapa que ele está ali, durante as atividades, durante as brincadeiras, durante as interações. Então, a avaliação acontece durante todo o processo e não somente lá naquele momento que você está aplicando o teste, tá? O ato de avaliar é uma ação inerente às atividades humanas, cuja finalidade é identificar, aferir, examinar, analisar determinado fato, situação ou processo, né? Então, a avaliação vai trazer todos esses verbos aí e palavras-chave, porque eu vou identificar o que o meu aluno já sabe, eu vou aferir, né? Quanto daquele conteúdo ele já aprendeu, quanto ele ainda eu preciso revisar de maneiras diferentes. Eu vou examinar o que o meu aluno sabe e ela vai servir, né, para eu analisar determinado fato ou processo. A avaliação educacional consiste, então, em uma série de etapas, né? Porque a gente viu que ela não acontece só em um momento, né? Caracterizadas como atividades que devem ser utilizadas como complemento da prática educativa e voltadas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, sempre pensar a avaliação como uma prática que vai melhorar o ensino e a aprendizagem do aluno. Até porque não existe ensino de qualidade sem aprendizagem do aluno. Igual, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês. Se eu não tivesse nenhum depoimento dos meus alunos, se os meus alunos não tivessem nenhum resultado, eu desse aula há um ano e ninguém tinha passado, vocês acham que vocês confiariam em mim para ensinar vocês? Não, né? Alguma coisa teria de ruim no meu material que não daria certo. A gente só confia, enquanto adulto, né, em um professor quando a gente vê que ele dá resultados, quando a gente vê que quem está aprendendo ali com ele está conseguindo. E é a mesma coisa com os nossos alunos, só que o nosso aluno ele vai ser inocente nessa situação. Quem vai perceber que o aluno não aprendeu? O professor. Quem vai perceber que você vai precisar explicar aquele assunto de maneira diferente? Você, enquanto professor, porque o aluno dificilmente vai questionar a gente, tá? Eu vejo isso na minha prática. Então, assim, aí nesse caso, o que essa professora tem que fazer? Poxa, eu já ensinei de todas as formas o meu aluno. Eu já ensinei ele, eu já dei atividades. O que eu vou fazer agora para que ele aprenda? O que será que aconteceu para que esse aluno tenha ido tão mal assim na prova? Então, aí você vai refletir. Aí você vai ver, a maioria da sala foi bem, só esses alunos não. Então, você pode dar uma intervenção só para esses alunos. Mas quando a turma inteira vai mal, aí você já tem que refletir. O que será que eu fiz? Eu ensinei mesmo? Ou eu pedi que eles estudassem de maneira ativa, mas aí faltou a minha parte? Então, o professor vai refletir sobre esse processo. E isso vai refletir na qualidade do ensino, tá? É isso que falou aí no primeiro slide. Avaliação da aprendizagem. A avaliação formal vai envolver o professor avaliando o aluno, tem instrumentos, objetivos, provas ou exercícios. É um compromisso ético-social. Então, a avaliação formal vai vir da parte do professor. O professor avalia o aluno. E ela é composta por instrumentos, objetivos, provas e exercícios, tá? A avaliação informal. O professor avalia o aluno e o aluno avalia o professor. Ela é subjetiva e baseia-se na observação, no juízo de valor. Eu estava na avaliação informal. A avaliação informal, então, o professor é avaliado pelo aluno e o aluno avaliado pelo professor. Então, vai ser como se fosse assim, ó, o professor avalia o aluno e o aluno o professor. É uma via de mão dupla. E ela é mais subjetiva e baseia-se na observação, juízo de valor e desenvolvimento do aluno. Então, é como se fosse uma autoavaliação, onde todos estarão envolvidos ali, né? O informal, então, gente, vamos voltar aqui. O professor avalia o aluno e o aluno avalia o professor. Ela é subjetiva, ela não vai ter um registro ali, né? E vai se basear em um juízo de valor no desenvolvimento do aluno também. A avaliação formal já é o professor avaliando o aluno. Então, é somente o professor avaliando o aluno, tá?
E a avaliação é uma condição indispensável da aprendizagem. Como eu falei, a avaliação vai registrar o quê? Ela vai mostrar o que para o professor? A aprendizagem, né? E ela vai informar tanto ao aluno quanto ao professor sobre a sua aprendizagem. Então, dependendo do meu resultado lá na prova, né? Eu vou saber, igual a prof de inglês mesmo falou lá. Gente, vocês fizeram a prova em dupla, mas eu participei na hora que estava respondendo, ou o meu colega respondeu por mim, né? Durante a prova do concurso, vamos puxar para a nossa prática. Vocês estão fazendo o simulado. Durante o simulado, você conseguiu acertar uma quantidade razoável ou você errou muito? Aí você vai analisar o seu erro. Você vai visualizar, por que eu errei isso daqui? Eu esqueci. Eu vi isso daqui, eu já estudei isso daqui, mas eu esqueci. Então, você vai precisar de revisar. E esse daqui eu não sabia. Então, esse assunto você precisa estudar ele mais a fundo. Deu branco. Eu fiquei tão pressionado lá na hora da prova. Eu sabia aquele assunto. Inclusive, acertei ele agora, mas lá na hora eu não consegui responder. Ou, eu não entendi o enunciado. Eu não entendi o que eles estavam me pedindo. Ou então, outro erro que acontece muito é a gente não enxergar que pediu exceto ou não. A alternativa que não defende uma ideia do autor. Então, você tem que analisar os seus erros para que você possa progredir. E é a mesma coisa do aluno. A avaliação vai demonstrar para ele se ele precisa reforçar os estudos em alguma coisa, né, em alguma área, ou se a partir dali ele já pode aprender outros conteúdos. E isso vai refletir lá no planejamento do professor, tá? É um processo contínuo e não deve apenas medir o conhecimento de forma quantitativa. Ela não vai ser somente para dar notas ao aluno, né? Mas sim de forma qualitativa do processo. Porque a partir dessa avaliação do aluno, eu vou usar tudo que essa avaliação me mostrou para que eu possa melhorar o ensino, tá? Segundo Lucchesi, a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Aqui, então, ela vai ajudar o professor a tomar decisões a partir dali. Então, por exemplo, uma professora de primeiro ano, ela fez uma sondagem com seus alunos. Eu tenho 35 alunos, desses 35, 22 são pré-silábicos. O que eu vou trabalhar com esses alunos para que eles possam avançar na hipótese de escrita? Fiz uma segunda sondagem. Olha só, desses 22 pré-silábicos, agora eu já tenho somente 10. O que eu vou fazer para que esses 10 avancem e os outros que estão no nível silábico com valor sonoro, por exemplo, avance para o silábico alfabético ou até mesmo para o alfabético? Então, você vai refletir. A partir dessa avaliação, você vai refletir na sua prática, tá? Então, vamos lá. Dimensões ou níveis da avaliação. Então, lá na sua prova vai aparecer, quando aparecer dimensão ou nível da avaliação, a gente vai estar falando de 3 tipos de avaliação: avaliação em larga escala, avaliação institucional e avaliação da aprendizagem. A avaliação em larga escala avalia o sistema ou a rede de ensino. Está ligada às políticas públicas. Então, o governo vai fazer uma avaliação da rede de ensino e do sistema, e a partir do resultado dessas avaliações, ele vai criar políticas públicas para que esses alunos possam ir melhor, tá? A avaliação institucional avalia a escola. Objetivo em melhorar o PPP. A interna, quem avalia é a comunidade escolar. E a externa, quem avalia é a comunidade local. Então, a avaliação institucional tem 2 tipos de avaliação. A interna, então, ela tem o objetivo de melhorar o que é PPP? É o projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? Ele é o projeto que traz ali todas as concepções, as crenças, os projetos da unidade escolar, e ele vai nortear o sistema de ensino ali. Toda escola tem o mesmo PPP? Não. Cada escola tem o seu PPP, porque cada escola atende um tipo de público, né? Então, quando a escola quer saber se está ali indo no caminho certo, ela vai precisar também de ser avaliada.
tanto pela comunidade escolar, que é interna, quanto de forma externa, que vai ser pela comunidade local, tá? E isso aí vai ajudar a melhorar o PPP da escola. Por exemplo, no PPP traz todos os projetos da escola. E aí, a escola faz uma reunião com os pais para apresentar os projetos que serão trabalhados, por exemplo, ao longo do bimestre. E aí ela fala, gente, vocês concordam? Vocês acham que vai dar certo? Vocês têm alguma sugestão, né? Como que vocês avaliaram os projetos que foram feitos a partir desse mês? Vocês acham que precisa melhorar algo? Então, os pais e os funcionários estarão participando dessa construção. Tanto que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele é flexível e ele não deve ser um documento engavetado. Ele sempre tem que estar sendo analisado, tá? E a avaliação da aprendizagem, que acontece como? Dentro da sala de aula. Ela é mais específica e olha para o processo de ensino e de aprendizagem. Então, ela vai estar ali dentro da sala, vai envolver o aluno e o professor. Então, vamos lembrar? Dimensões ou níveis da avaliação. São 3. Avaliação em larga escala, avaliação institucional e avaliação da aprendizagem. Aí aqui eu já abri mais o leque explicando cada uma novamente, trazendo exemplos. Quais que são os tipos de avaliação de larga escala? Quais que são da institucional? Vamos lá. A avaliação de larga escala, ela é externa, né? E está ligada a ideias quantitativas. Por quê? O governo vai analisar segundo a nota dos alunos, tá? E ela vai mostrar a qualidade composta por índices numéricos. E qual é um exemplo de avaliação de larga escala externa? O IDEB. Então, por exemplo, o meu município esse ano teve o IDEB abaixo do anterior. O que aconteceu? Aí vai analisar o que precisa ser feito, qual política pública precisa acontecer para que no próximo não aconteça essa nota, né? O IDEB do município aumentou. Que legal, igual, por exemplo, a cidade de Sobral, no Ceará, ficou bem famosa, né? Por causa que tirou uma nota no IDEB muito boa. E aí todo mundo queria saber por que Sobral teve uma nota que destacou ali no Ceará e cidades no entorno dela que tinham a mesma renda, o mesmo investimento, não conseguiram. Então, o governo vai observar isso aí para criar políticas públicas, tá? Inclusive, tem um pouco tempo que saiu uma notícia falando que dos alunos com idade até segundo ano, 63% não tinha fluência de leitura. Então, isso aí é visto como, gente? Através de avaliações que expressam índices numéricos. Então, elas são quantitativas, tá? Aí, aqui embaixo, tem objetivos. Quais que são esses objetivos dessa avaliação? Construir ou executar políticas públicas de educação programáticas, tá? Então, a partir do IDEB, a partir do Enem, do SAEB e as notas que esses alunos obtiveram, o que o governo vai fazer para que eles possam avançar, tá? Então, vai envolver a criação de políticas públicas de educação, né? Programas voltados ali para esses estudantes. Igual a gente tinha o PNA, que era a Política Nacional de Alfabetização. Ela surgiu por quê? Justamente para dar atenção para essas crianças aí que não chegavam lá na fase do segundo ano, do terceiro ano, alfabetizadas, letradas. Então, o governo vai fazendo políticas. E essa política do PNA, ela foi revogada, né, ano passado. Então, ela não está em validade mais. Mas é um exemplo para vocês. Porque, a partir das notas dos alunos, o governo vai criando políticas públicas, tá? Avaliação institucional é uma autoavaliação dos membros da escola. Trata de questões pedagógicas, financeiras e administrativas. Vai avaliar o servidor e não a sua vida pessoal. Então, um tipo de avaliação institucional aí, quando avalia o servidor, gente, é quem passa aí pelo período probatório, por exemplo. Tem cidade que até mesmo, a minha aqui, eu estou trabalhando no seletivo esse ano e no concurso.
E aí, no final do ano, vai ter uma avaliação do meu trabalho no seletivo, para ver se eles vão renovar o contrato, que vale 2 anos. Então, o probatório também, você é avaliado, tem cidade que é de 6 em 6 meses, tem cidade que é de ano em ano. Aí você é avaliado durante 3 anos e lá no final eles somam essa nota. Eles não vão olhar para a sua vida pessoal, eles vão te olhar enquanto servidor. Você está executando o seu trabalho? Você faz, enquanto professor, você faz o seu planejamento? Se o coordenador falou que o seu planejamento precisa ser melhorado, né? Por exemplo, nunca fiz um planejamento, não sei como que faz. Aí o coordenador vai te ensinar. Você vai lá e faz ao contrário. Aí ele fala: olha, você precisa retificar o seu planejamento, tá faltando isso, você não faz. Então, vai depender da sua prática. Se você é um bom servidor, você vai ter boas notas. Se você não cumprir prazos, se você atrasar o seu trabalho, se você só enrolar, por exemplo, né? Você vai ser mal avaliado, né? E ela tem vistas de ampliar o quê? A qualidade do ensino, né? Se eu avalio o meu aluno para que eu possa ver a aprendizagem dele, o meu trabalho também precisa ser avaliado, para ver se eu estou realmente cumprindo, né? Com esse trabalho e esse compromisso com o meu trabalho ali dentro da escola. A avaliação da aprendizagem acontece na sala de aula e o objetivo é a regulação da aprendizagem, orientar ou reorientar as práticas pedagógicas. O professor detém o controle do processo de ensino e ela pode ter o caráter formativo, processual e inclusiva. Faltou a letra I aqui. Inclusiva. Quais que são, então, as funções da avaliação, né? A diagnóstica, ela é preventiva. Ela ocorre ali no início de um processo de aprendizagem. Ela serve para reconhecer os conhecimentos e experiências e orienta o planejamento, tem a função qualitativa e potencializa a avaliação formativa, né? Porque a partir da diagnóstica eu vou ver o que o meu aluno aprendeu, vou fazer o meu planejamento e vou propor intervenções. E aí, quando eu for observar o que meu aluno aprendeu, o que ele tornou ali como aprendizagem visível, a avaliação formativa vai ter um resultado diferente, tá? A formativa, ela é inclusiva e ocorre ao longo de todo o processo. Lembrar, gente, todo o processo, não só no fim lá do bimestre, no final do ano ou de um projeto, por exemplo. Ela observa erros e acertos para corrigir o processo. Ela é controladora. Gente, essa palavra aqui pegou o pessoal lá na prova de Santo André. Tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente acha assim, controladora, que exerce controle, é uma coisa ruim. Mas por que ela é controladora? Porque ela vai controlar e regular o processo do ensino-aprendizagem. A partir dela, eu vou saber o que trabalhar. Eu vou ter o controle ali do meu planejamento. Eu vou saber o que eu preciso fazer, tá? Tanto do ensino-aprendizagem, do professor e dos alunos que são avaliados. O resultado do meu aluno também é reflexo do meu trabalho, né? E ela fornece feedbacks do seu trabalho, né? Autoavaliação também é um tipo de avaliação formativa, inclusive pode aparecer com o nome de rubrica, tá? Nessa autoavaliação, o aluno visualiza a sua aprendizagem. A avaliação é para aprendizagem, né? Então, a formativa, ela tem foco no quê? Na aprendizagem. E ela é utilizada geralmente ali nas tendências progressistas. Isso aqui vai cair na prova para vocês também, tá? A somativa já é excludente. Ela pensa só no quê, gente? Nos resultados. Ela é classificatória. Lembra que a classificatória vai ser a soma das avaliações somativas. Ela é quantitativa e ligada à nota. E ela está mais incluída aí no método tradicional, no tecnicista, tá? A educação infantil envolve o acompanhamento e o registro do desenvolvimento do estudante, sem objetivo de promoção. Isso aqui
despenca nas provas de concurso público. Você acha questões de tudo quanto é banca que tem alguma questão falando que a avaliação na educação infantil é para promover o aluno. Cuidado, não é. Ela é para olhar o desenvolvimento integral do aluno, as habilidades e as competências que ele adquiriu. E ela serve também para a gente observar possíveis alterações ali na aprendizagem daquele aluno. Ai, meu aluno não desenvolveu igual aos outros, meu aluno ainda não fala, meu aluno não forma frases oralmente. O que eu tenho que fazer? Aquele aluno não se socializa com os outros e os pais não sabem disso. Aquele aluno, quando eu falo, ele não escuta. Tem criança que vai descobrir que é surda na escola, gente. Porque o professor vai observando, chama aquele aluno, conversa com aquele aluno e ele não responde. E às vezes os pais não perceberam, porque os pais acham que é muito bebê, que ainda vai desenvolver, né? Então, o professor tem um grande papel nessa etapa aí. E a avaliação dele vai servir justamente para isso, tá? O ensino fundamental e o médio vai trazer o quê? A prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, vai ter ali avaliação somativa na escola? Vai e tem, a gente sabe que tem, mas a gente tem que prevalecer o quê? Os aspectos qualitativos e quantitativos da avaliação da aprendizagem, tá? Número 1. No que concerne à avaliação da aprendizagem, é correto afirmar que os critérios de avaliação escolar, lembrando que a avaliação da aprendizagem vai voltar para o que o aluno, ela vai tornar visível o que esse aluno aprendeu. Ela não é um objetivo, mas nela tem os objetivos de aprendizagem que eu quero avaliar, ter essa visão, tá? Então, vamos ver aqui as alternativas. A. Não devem estabelecer expectativas de aprendizagem dos alunos a partir do ensino. Não. Essa aqui está errada por quê? Porque a avaliação vai trazer, sim, uma expectativa do que eu quero que o meu aluno aprendeu, né? Na minha avaliação vai ter lá habilidades que eu quero que o meu aluno tenha desenvolvido. E ela vai me mostrar se ele realmente aprendeu. Então, sim, uma expectativa do professor sobre o aluno. Então, a letra A está errada. Letra B. Devem ser tomadas pelo educador como objetivos, o que aumenta a realização de aprendizagem. Não, ela não é um objetivo da aprendizagem. Ela vai trazer, sim, dentro dela, objetivos que eu quero que o meu aluno tenha atingido, mas ela não é um objetivo do ensino-aprendizagem, tá bom? Essa daqui teve o objetivo de deixar vocês aí confusos mesmo, tá? Letra B errada. Letra C. Sempre expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo. Olha aqui, falando sempre, toda vez que aparecer, sempre, único, exclusivamente, jamais, cuidado, porque ela vai vir todos os conteúdos que eu trabalhei naquele ciclo? Não. E outra coisa que a gente aprendeu na aula ontem, que a avaliação vai olhar para todo o processo. Ela vai ocorrer durante todo o processo e não somente no final do ciclo. Então, ela não vai trazer ali sempre todos os conteúdos. Ela pode trazer ali apenas algum conteúdo se ele consolidou, tá? Então, por isso que essa daqui está incorreta. Letra D. Explicitam expectativas de aprendizagem, desconsiderando os objetivos de cada ciclo. Explicita as expectativas de aprendizagem. Até aí, ok. Isso aqui é para pegar candidato distraído que está correndo para responder, que não lê a questão toda, porque olha a segunda parte. Desconsiderando os objetivos de cada ciclo. Não. Na minha avaliação, vai ter, sim, as habilidades, os objetivos que eu quero que o meu aluno tenha atingido naquele ciclo. Então, por isso que está errado quando fala que eu vou desconsiderar esses objetivos. Essa aqui também está errada. Letra E. Apontam as experiências educativas a quais os alunos devem ter acesso. Tá certa? Porque quando eu avalio o meu aluno, eu vou avaliar
as experiências educativas que ele aprendeu durante aquele ciclo ou durante aquele determinado período que eu vou estar avaliando. E, por exemplo, na educação infantil, a gente também avalia as vivências, as experiências durante as brincadeiras, durante as atividades. Lá no ensino fundamental, eu também avalio o aluno a todo momento, não é somente no final do bimestre. Então, eu vou estar aí, ela vai apontar aí, sim, as experiências educativas, ou seja, o que esse aluno aprendeu, tá? Então, essa letra E é a única correta.